Irmãos e irmãs, boa noite. É um prazer enorme estar aqui na casa de Bezerra de Menezes, com o convite do nosso estimado amigo Luiz Reis e ciceroneado pelo Genilson, que nos leu essa mensagem para refletirmos do capítulo 4, item 18, de O Evangelho segundo o Espiritismo. Tema da noite: o casamento na visão espírita. Casamento por si só já dá uma boa discussão, um bom momento para reflexão. Mas eu vou iniciar essa nossa conversa no slide 2, que então não vou passá-lo, com a fala de um pastor evangélico. Lógico que ele vai usar terminologias próprias da sua doutrina, como nós usamos terminologias da nossa doutrina. As terminologias, às vezes, podem parecer mais importantes para alguns, e o próprio Kardec dizia que mais importante do que a forma é o fundo, mais importante do que a letra é o espírito que vivifica a letra. Então, gostaria que todos ouvíssemos com ouvidos de ouvir, tranquilamente, até porque há uma comicidade, há um lado muito interessante do que ele traz de uma poesia de uma pessoa que é amigo desse pastor. Vamos ao slide 2, por gentileza. Me pediram, eu vou fazer. Tem um amigo que fez uma poesia para isso aqui. Ela é fantástica. Ela diz assim: existem certas pessoas carentes de entendimento que acham que não foi Deus que criou o casamento. A princípio lhes parece que não foi conveniente unir dois seres avessos de fato bem diferentes. Mas nós que somos cristãos e temos boa memória, sabemos muito bem como surgiu essa história. Adão andava ocupado, trabalhando com capricho, se esforçando o dia inteiro pensando em nome de bicho. Era tigre, porco, tatu, macaco, alce, leão. Adão andava inspirado e foi mesmo abençoado com tanta imaginação. Mas é possível que o sujeito também tenha reparado que todo animal macho tinha uma fêmea do seu lado. E Deus, por demais atento, sondando-lhe o coração, decidiu que era preciso dar um fim à solidão e disse-lhe: Adão, filho querido, não quero te ver tão só. Far-lhe-ei por companheira uma joia de primeira, da costela e não do pó. E pondo Deus em ação aquilo que pretendia, nocauteou o nosso Adão, dando início à cirurgia. E Deus cortou-lhe o osso, pondo carne no lugar, e assim fez a princesa, esperando ele acordar. Quando o varão despertou daquele sono pesado, o corte da cirurgia já tinha cicatrizado. E Deus trouxe a varoa e entregou a Adão, e ouviu um brado de glória e a seguinte exclamação: ela é carne da minha carne, ela é osso do meu osso. E Adão foi para a galera e fez aquele alvoroço. E a partir daquele dia, o homem bem mais ocupado deixou para trás muito bicho sem nome catalogado. E até hoje rola um papo bem machista e corriqueiro de que o homem é mais importante o que foi feito primeiro. Algumas mulheres se irritam e afirmam de arma em punho que a vinda da obra-prima vem sempre após o rascunho. Mas há homens que falam, e há mesmo quem acredite, que Deus fez Adão primeiro para Eva não dar palpite. Mas isso é irrelevante para o sucesso da vida a dois. Para ser feliz não importa quem veio antes ou... porque Deus fez tudo perfeito, discorde quem quiser, mas o melhor da mulher é o homem, e o melhor do homem é isso aí, glória a Deus. Um projeto para dar certo. Casamento é um projeto para dar certo, não fracassado. O projeto realmente não tem como deixar de lado. O casamento é inevitável. Em regra, todos nós
casamos ou casaremos, e o assunto hoje não é divórcio, é só o casamento. Com essa terminologia toda de Adão, de Eva, de costela, etc., que não nos interessa, o que nos interessa é observarmos que quando se pensa em casamento, se pensa em uma união de esforços. Logicamente que aquela ideia de casamento apenas para reprodução, uma ideia que já não cabe mais em nós. Casamento arranjado, aquela coisa mais anterior, já não é mais o casamento que nos toca. O casamento vai passar por desejo, vai passar por liberdade. E aí vem o próximo slide para começarmos a entrar no tema em nível de doutrina espírita. Ó, questão, pergunta 695. O casamento é o progresso na marcha dos espíritos. Sem o casamento, nós redundaríamos a poligamia. A poligamia dividiria os nossos afetos, dividiria o nosso psiquismo, tanto que não dá certo. Aqueles que resolvem, ou aqueles que resolvem ter amante, não funciona. Por quê? Porque não está nem um lugar e nem outro. São seres tão incompletos dentro de si, que nem agradam a si próprios, estão com um vazio existencial enorme, que estão na casa da amante pensando na mulher, ou no mínimo na desculpa quando chegar em casa. E quando estão na casa oficial, estão muito preocupados o que pode estar acontecendo na casa filial. Ou seja, estão divididos. O ser deve caminhar para uma visão holística, uma visão unificada de si, desfragmentada, um homem integral, como propõe a série psicológica de Joana de Anjos, que conversava com o nosso grande amigo que conhecia aqui, Alexandre. Ou seja, quanto mais nós estivermos desindividuados, quanto mais nós estivermos fragmentários, menos nós estaremos caminhando para um autoconhecimento. Nós devemos ser aquela pessoa que procura unificar em nós o nosso ser. Ou seja, trabalharmos na formação de um caráter, na formação de uma personalidade, como queira, sem maiores terminologias, que unifique-nos na marcha do progresso. Olha a importância do casamento. Nos engrandece na marcha do progresso. Eu não quero casar. Você é livre para casar, para não casar. E tudo é questão de escolha com consequência das suas escolhas. Você é livre. Absolutamente livre para tomar tal ou qual decisão. Mas todos grandes espíritos que aqui passaram, casados ou não casados, jamais deixaram de fazer um grande apreço ao instituto do casamento. É lógico que nós vamos trabalhá-lo adiante. Vamos ao próximo slide. Aí está a obra, né? Vida e sexo. Olha que interessante. Olha a grandiosidade de um casamento. Um esposo para uma esposa. Esse é o casamento convencional, tradicional. Aquele de esponsar, o esponsalício. Esse é conhecido. Olha que a união estável já era preconizada por Emmanuel nessa obra. Quando ele fala, um companheiro para uma companheira. Você pode dizer que é o aprofundamento da ideia de um esposo para uma esposa? Pode. Mas você pode ver também esse ângulo que ele está colocando,
sem a necessidade de estar feito um papel, vamos dizer, formal do casamento. Você pode estar pensando em dois seres como companheiros numa vida em comum. Não vou polemizar, mas vou deixar aqui um ponto para interrogarmos. Um coração para outro coração. Ou seja, me parece que a gente vai observando nessa definição de Emmanuel um casamento da ordem da sexuação, da relação sexual propriamente dito, que é muito diferente de sexualidade. Estou falando da noção de um casamento pensando na relação sexual, na sexuação, num primeiro momento, para terminar num coração para outro coração, transcendendo essa ideia da relação sexual, entrando numa ideia de um sentimento. E também me parece que dá para observarmos sob esta perspectiva. Dá para pensarmos aí coisas muito profundas, de um coração para outro coração. Como não vou propor nenhum tipo de situação, ou não vou criar anátema, não vou criar dúvidas, e muito menos insinuar polêmicas, mas vou deixar frisado de novo essa última parte. Coração para coração. E aí tem uma coisa interessante. Dois velhinhos que já não conseguiam mais ter relação sexual. As coisas são muito interessantes. A lei de causa e efeito existe, é da gravidade também. Tá. São duas leis inexoráveis. Tudo que sobe, desce. Então fiquem tranquilos. Né? E esse velhinho, essa velhinha, lá pelos 80, resolveram se casar. E quando foram se casar, um determinado juiz de paz não pode casar. Porque casamento só é possível quando se tem relação sexual. Olha que ideia. Se tivesse lido essa definição, não faria esse absurdo. E ele teve que entrar na justiça para casar. Foi um casamento judicial. E quando ele entrou na justiça, o juiz de primeiro grau, da comarca onde ele estava, negou o casamento. Falou, não, casamento sem relação sexual não é casamento. Existe o débito conjugal. Essa é uma frase do Código Civil de 1916, que o homem podia chegar e falar para a mulher, eu quero. Né? Não tinha aquela história de dor de cabeça sequenciada. Se não acontecesse a satisfação do débito conjugal, dava o crédito para o marido, mandar a mulher passear. Agora, o inverso eu não sei. Tá? Os manuais da nossa área só conta a situação do homem para a mulher. Né? O homem cobrando. O homem do outro lado não conta. Até porque a cultura era muito machista, está perdendo isso, graças a Deus. E aí chegou no tribunal, o tribunal deu ganho de causa, porque o desembargador baixou os autos em diligência e perguntou aos velhinhos quais os presentes que eles queriam. Um disse, remédio para reumatismo. Outro disse, fralda geriátrica. E assim por diante. O desembargador falou, pode casar. Por quê? Porque no mínimo eles estarão servindo um ao outro de coração para coração. Olha a grandiosidade disso. Esse indivíduo, esse julgador, esse desembargador, não diria se leu, se não leu Emmanuel, mas estava casado com a noção do sentimento. Tirou a ideia de reprodução, tirou a ideia da procriação, mas olhou a questão união propriamente dita, coração para coração. Então, mesmo quando a gente chegar nos 80, não preocupe. Qualquer coisa a gente pede como presente de casamento esses artefatos necessários. Poltrona do papai com aquecimento nas regiões mais dolorosas. Remédio para fibromialgia grave. E assim
por diante. Próximo, por gentileza. Bom, o Luiz, quando me convidou, ele convidou, na verdade, para nós discutirmos, entre aspas, os tipos, as espécies de casamento na visão de Emmanuel. Eu não poderia chegar aqui e falar assim, espécies de casamento. O tema ficaria um tanto quanto estranho. Fizemos esse floreio todo para, na verdade, chegarmos às espécies, os tipos, que Emmanuel antevê dos casamentos no planeta terrestre. Aqui, estamos aqui, no planeta Terra. Primeiro, próximo. A gente não conhece isso de jeito nenhum, né? Vem aquela paixão. Aí a gente faz aquele mecanismo de idealização, que a psicanálise explica muito bem, a psicologia, enfim, o estudo do psiquismo. Aquela é a mulher da minha vida, ela não tem mau hálito. Aquele homem também é o homem da minha vida, não tem CC. Porque no começo todo mundo toma banho. Na hora do noivado é propaganda enganosa. E esses casamentos assim, que não estavam programados no mundo espiritual, que aconteceram acidentalmente, eles têm maiores probabilidades de separações. Mas podem se tornar no amanhã, se um ou ambos dos cônjuges repensarem, pode se transformar num excelente casamento. Pode começar num acidente e terminar muito bem ao final. Agora, é importante a gente ver que no começo, né, foi um acidente. Encontramos na boate, encontramos em algum lugar, ficamos. E depois que ficamos, nasce, principalmente no passado, era muito mais grave. Por quê? Nesse ficar vinha um ficante. E nesse ficante, naquele tempo, vinham os pais que diz que o homem tinha feito mal à mulher. Era interessante porque era um mal tão querido, né? Era um mal entendido. Ou seja, aí o pai, geralmente da mulher, que tinha deixado aparecer o ficante, falava para o pai do ficante: você casa? Você casa ou você morre. Eu não sei o que era pior. Cá entre nós. Se fosse Sócrates, talvez até poderia beber a cicuta logo. Não sei. Mas eram casamentos forçados. Antigamente, falar que era mãe solteira era sinônimo de prostituta. Isso, graças a Deus. E tem gente que fala que não evoluiu. Não precisa olhar, mano. Eu quero olhar lá desde Roma. Esquece Roma. Olha mais próximo. Aqueles casamentos obrigatórios, praticamente não tem mais. Não estou dizendo das consequências maiores ou menores, estou dizendo que hoje nós estamos mais livres. E o ato, para ser moral, ele tem que ser livre. Se alguém enfiar um revólver na minha cabeça e falar, abre o cofre, eu abro. Mas será que eu deliberei? Eu tive outra escolha? Não. Eu abri porque eu fui imposto a isso. Antigamente se tinha o dote. Mulher era tão... O pai queria tão ver a mulher longe de casa que pagava para o marido. Tinha o dote. Toma aqui, ó, você vai casar com a minha filha? Toma. Você leva a minha filha, mas isso aqui... Mas não devolve, hein? Nem defeito de fabricação, não há Código de Defesa do Consumidor na espécie. Leva e não tem direito de arrependimento. Essa venda é irretratável e irrevogável. Eram vendas de alma. Eram vendas de almas. Não era um conúbio. Hoje mesmo, por acidente, às vezes esses acidentes acabam gerando situações ainda salváveis. Portanto, quando nós que não casamos, ou nós que casamos, começarmos a ficar encantados por outro ou por outro, ao invés desse encantamento primeiro, vamos observar pelo crivo da razão. Djalma Argolo, que é um escritor baiano, diz que uma vez
uma moça chegou para ele e disse assim, Djalma, estou apaixonada por você. E ele é muito tranquilo. Ele pegou a moça pela mão, saiu pela cidade, sentou no banco da praça. Disse, só para ver espírita falar, viu? Esse era o homem que era fiel. Espírita não tem língua. Aí a moça, ele foi conversando com a moça, conversando com a moça. A moça chegou à conclusão que era uma ilusão. Ela estava iludida. E disse, mas eu gostei tanto de você, Djalma. O que eu faço? Vai lá e fala para minha mulher, porque você deve ser a 200, mais ou menos, que está na fila que eu estou escrevendo no caderno. E quem controla o caderno é minha mulher. Uma por reencarnação. Ou seja, evitou aquela questão que talvez fosse uma paixão acidental. Porque sempre o novo é mais bonito, a grama do vizinho é mais verde, né? A mulher, o marido do outro pode ser mais cheiroso, mais cheirosa, mas aí podem estar o que nós chamamos em psicanálise de falso self. O não si mesmo, o engano, a ilusão, a projeção, a idealização, ou seja, a situação que não é uma situação real. Às vezes é até simbólica. Às vezes nós lá na infância tivemos certa situação, nosso pai, porque tem desejos inconscientes de repente de que a mulher quisesse ter uma relação com o pai, aí há uma lei que proíbe isso, ancestral, lei para evitar toda a situação de incesto, para barrar o incesto. Aí de repente ela encontra um homem parecido com o pai e casa com o pai. Inconscientemente. Geralmente, nós vemos muito isso em filhos de alcoólatra. Geralmente, filhos e filhas de alcoólatras, principalmente, antigamente mais as mulheres, hoje o alcoolismo está muito generalizado, casava com alcoólatra. Eu detesto meu pai que é alcoólatra e casei com alcoólatra. Olha que coisa interessante. Por situações também psíquicas. E era, talvez, um encontro acidental. Casar com bêbado não deve ser fácil. Cá para nós, o sujeito que abre a geladeira e faz xixi achando que abriu o banheiro, vocês já imaginaram? É algo deplorável. Adiante. Esse é o melzinho na boca dos espíritos, né? Que põe na gente, né? Se não tivesse essa tal da paixão, era muito difícil casar. Hein? Cá para nós. Aí, esse é provacional. Não pode contar para ele que um matou o outro, né? Não pode contar para ela que ela traiu ele na vida passada para viver com o vizinho, né? Mas agora eles têm que acertar, né? Se contasse isso antes, não casa de jeito nenhum. Aí, lá na espiritualidade, a gente fica mais esclarecido. Oh, meu filho, é bom vocês estarem juntos, mas é bom, vocês precisam, porque assim vocês acertam. Todos aqueles adultérios, aquelas coisas complicadas que vocês fizeram. Mas Aí depois de muita explicação lógica no mundo espiritual, a gente fala, topo. Aí eles chegam e passam um amortecedorzinho, né? Dá um polimento. Aqui a gente encanta. Não é? Aí você já é mais encantado. Nossa, eu estava afim, vi aquela mulher, né? Não sai da minha cabeça aquele homem. Ele vira o galão da minha vida. E etc. E vai se aproximando, e vai se encantando. Não pode contar, né? Porque se contar, fura. Aí se casam. Aí aquela que era meu cachorrinho vira meu cachorrão. Né? Meu menininho vira outra coisa. Fica tudo no aumentativo, que estava no diminutivo, né? E aí a coisa começa a ficar mais complicada. E aí começa a prova. Aí na prova nós temos duas saídas. Ou a gente entende a prova, nós espíritas temos muito mais bagagem para isso. Nós entendemos a prova, ou um pelo menos dá uma segurada na barra e leva a prova,
E aí o Espiritismo é uma doutrina divorcista? Não. Ela é uma doutrina que diz, se descambar por uma possibilidade de criminalidade, para uma possibilidade de desrespeito ao outro, não foi Deus que juntou, sim, foi o homem que juntou. E só não se separa o que Deus juntou. A lei dos homens são leis variáveis. Então, esses casamentos provacionais, que a gente não tem nenhum no planeta Terra, nenhum. A gente chega alegre, o homem e a mulher feliz em casa, geralmente o outro está do contra. Como é que você está hoje? Bem. E a gente poderia acrescentar mal. Ô amor, como é que está aquele docinho? Pega você. Geralmente, se o homem, em regra, esquecer o dia do casamento da mulher, ele está no paredão chinês. Conta-se que um caso, que a mulher ficou o dia inteiro, o homem ligou 3 horas da tarde. Amor, como é que você está? Bem. Nossa, ela já tinha remoído bem até as 3 horas da tarde, aquele infeliz, miserável, desgraçado, esqueceu que hoje, há 200 anos atrás, foi o nosso casamento, ou seja, há muito tempo. Aí ele chega, benzinho, como é que está? Sua comida está lá dentro do micro-ondas. E ele não entende. Pega a comida, né? Esquenta. Senta no sofá, a mulher diz, amor, já vou dormir. Antes da novela, que era um fato inédito, o que você tem? Dor de cabeça. Aí, ele chega à noite, ela diz, até amanhã. Entre eles, tinha uma galáxia. Eles estavam, quando o casamento começa a não dar certo, as duas nádegas se encontram. Quando nádega com nádega se encontrar, já é para se pensar. Porque no começo é lábio com lábio, etc, etc, e depois é nádega com nádega, não é? Mas aquele dia entre as nádegas havia um oceano. Aí no outro dia ele levanta e diz, mulher, o que aconteceu ontem? Você não lembra, seu infeliz? Não, há 40 anos atrás nós nos casamos ontem. Oh, meu amor, eu pergunto, custava, é uma brincadeira, custava dizer, amor, eu sei que você nunca lembra, mas hoje é o dia do nosso casamento. Vamos jantar fora? Nem que seja na varanda. Vamos comer um hambúrguer. Ou seja, dá um nome mais interessante para a coisa, faz algo de diferente. Porque casamentos provacionais é mais ou menos como na escola. Você vai acostumando e é perigo cair na rotina. E rotina é algo mortificante. Você chega em casa, tira o seu sapato, a sua meia, esquece de passar um talquinho, faz 100 anos. E o ser que está perto de você diz, olha, está difícil. Assim nós estamos perto do divórcio. Ou seja, vamos amenizar as provas. Vamos colocar um pouco de nós nesse momento. Entender o outro. A comunicação no casamento é uma coisa fantástica. Na vida é uma coisa fantástica. Há ruído de comunicação. Ou seja, às vezes, ao passar do tempo, um começa a pensar que falou, às vezes fala até um pedaço e pensa o resto, e vira para o outro e fala, eu te falei, você não lembra? Isso é provacional, quase expiatório. Aí você tem duas saídas. Ou dizer não lembro, aí você fica bravo. Mas eu te falei 3 vezes. Então você diz lembro. Mas eu tive meditando. Fale de novo para que eu compreenda melhor. Porque o que você fala me interessa tanto. Que se você repetir agora, que eu amadureci mais do que aquele dia que você falou, mas ainda foi ontem, nossa, passaram-se 24 horas. Você não sabe o tanto que aquilo me tocou. Dei uma de cego. Cego tem uma vantagem. Chega alguém e fala, boa noite, como é que você chama? Olha que coisa fantástica. Ou seja, você não precisa ter problemas maiores. Medrado, José Medrado, que é um médium baiano, fala que é interessante. Quando uma mulher diz, Medrado, bom dia, você não está me conhecendo, ele olha e fala, nossa, você mudou o cabelo, hein?
Ah, mudei mesmo, medrado. Aquele tempo, etc. Ainda não quer nem saber mais do nome. Porque tocou num ponto sensível, né? Tocou numa eroticidade interessante, num sentido mais amplo do termo. O ser entra no seu mundo narcísico e fica feliz. Ou mexeu, como falam alguns, com o ego, que é mais para um ego esclerosado, diria o professor Hermógenes Vieira, mas mexeu com o falso self do indivíduo. Alguém chega e está bravo, a mulher ou o marido. Você chega, dá um abraço e vira as costas. Não tente falar. Dá só um abraço e vira as costas. Depois ela vem e diz, por que você me abraçou? Aí você desenvolve um discurso interessante, platônico, aristotélico, ou de outra lavra. Mas é importante ver isso nas provas. O casamento que mais temos hoje são os provacionais. Nós estamos num mundo de provas e expiações. Então, foram programados antes. É melhor do que a questão que falaram para o Chico. Uma mulher chegou e disse para o Chico, graças a Deus ele desencarnou. Foram 50 anos que eu o aturei. Chico disse, que bom, na próxima vida vocês vão ficar 50 anos para a senhora amá-lo. Então ame logo, até por um ato de inteligência, não é? Para que refazer a matéria? Já tira 10, logo de uma vez. Próximo. Nós temos um caso de Emmanuel e Lívia. Acredito que todos, tem alguém aqui que não é espírita? Tem alguém aqui que não conhece a história? Eu não leio pensamento nem vejo gente. Alguém aqui não é espírita? Alguém aqui não leu há 2000 anos? Pode? Hã? Bom, o Emmanuel se casou com Dona Lívia. O Emmanuel, em determinado momento, senador, com uma posição de senador. Esse negócio de autoridade é um problema. Geralmente, se não cuidarmos bem disso, nós viramos autoritários. A gente sobe num caixote e acha que é importante. Emmanuel, senador, achou, imaginou, conjecturou que Lívia o tinha traído. Esse é o maior problema no casamento, é imaginar que o outro está fazendo alguma coisa. Isso é um perigo. Vale na comunicação. Eu pensei que... Não pensa não. Pergunta. Eu achei que você queria me dizer isso. Pergunte. Abra a boca. Que você tem alguma coisa com relação... Eu estou duvidando do seu comportamento. Eu estou com medo de você estar me traindo. Ah, homem não fala isso no geral. Machão que dói. Tá? Eu não vou dizer que eu estou inseguro. O bicho é tão inseguro. Que, na verdade, cientificamente, é a mulher que atraiu o homem. E o besta ainda acha que foi ele que conquistou. Olha que interessante. É a fêmea que atraiu o macho. E o cara ainda acha que é o dono do pedaço. Como é iludido. Coitado. Já começou errado. Ele já acha que é o cara. Né? Às vezes ele está só com a cara. A coroa está longe. Então, aí Emmanuel casou com Dona Lívia, achou que Dona Lívia tivesse o traído e resolveu colocar a Dona Lívia numa situação horrível. Separaram-se de quartos, não possibilitou que a Lívia educasse os filhos comuns. E depois ele percebeu que realmente Lívia era maravilhosa. Ia fazer uma festa enorme para dizer isso a Lívia. Homem, para dizer a verdade, precisa fazer festa. Olha que coisa complicada. Lívia, eu observei que eu estava enganado. Não, eu quero fazer, porque eu tenho que mostrar para a sociedade que eu a amo. Mas se você ama, não precisa mostrar. Quando você mostra, já tem um mecanismo de defesa aí. Tudo que você fala que é demais, é porque está de menos. Geralmente o homem, quando compra carrão, está ficando broxa. Porque ele precisa trabalhar com aspecto fálico. Ele precisa aparecer para as moças lá que está tudo grandão, é porque está tudo pequenininho.
A coisa funciona assim. Então eu vou fazer uma festa para toda Roma ver a mulher maravilhosa que eu tenho. Não precisa de festa, ela já é maravilhosa. Só que antes disso, houve um circo onde se matava cristãos, e Lívia, para entrar no lugar da pessoa que convivia com ela, que convivia com uma ama chamada Lívia, trocou de roupa e foi para o circo e foi devorada pelas feras. Quando Emmanuel acordou, Lívia já tinha ido embora. Olha, Lívia veio para puxar Emmanuel pelas mãos. Agora, será que o Emmanuel parou e ficou o resto da vida culpado? Não adianta. Ele, olha, perdi mesmo, né? Certamente ele mudou muito. Depois ele veio como escravo, chamado Nestória, 50 anos depois. E aí vocês vão ler o resto do romance. Foi padre Manuel da Nóbrega. Parece que com o casamento ele não se deu muito bem ainda não. Ele deve estar fazendo análise. Para tirar esse trauma profundo do inconsciente coletivo. Né? Que deu um problema grande nas suas estruturas psíquicas. Estou brincando. Mas era um espírito que vinha para lhe puxar. Às vezes tem muito isso na casa. A gente fala, o esteio daquela casa é a mulher ou é o homem. Vocês já não viram isso? Aí são casamentos sacrificiais. Geralmente um puxando. Eu conheci uma pessoa que não posso dizer o nome, porque vão assistir. Não posso dizer mais nada. Que essa pessoa conviveu com uma mulher bipolar. Olha que unipolar, já é quase um urso polar. Bipolar. Passava daquele momento da melancolia para aquele momento da euforia, e que comprava até Deus, e deixava o gasto para o varão levar uma boa varada nas costas. E aí, conviveu 45 anos com essa mulher bipolar. Esse homem, palavra da mulher, esse homem nunca ergueu a voz para ele. Esse é ou não é um casamento sacrificial? Ela às vezes me dizia as coisas e eu dizia, como é que aquele homem aguenta? Com toda a minha caridade, é sacrificial, para não pensar em outras coisas, para dizer é fofoca. Eu repeti esse mantra para mim, é sacrificial. Bom dia, sacrificial, até logo, sacrificial. Até que saísse da minha mente qualquer outro pensamento, de tipo, reticências. Então são casamentos assim. Se tivermos estando com essa possibilidade de termos a honra de sermos alguém que podemos ajudar o outro sacrificialmente, continuemos, porque isso é uma grande bênção. Lívia foi recebida por Jesus, só. No mínimo a gente vai ser recebido pelo anjo da guarda. No mínimo, se a sogra foi antes, a gente vai ser recebido pela sogra. Você aguentou! Parabéns! Ou pelo sogro. No mínimo. Porque se a gente tiver um problema aqui, zila, um problema entre mulher, o marido e sogra, depois esses danados ainda vêm com filho. Ainda põe o dedo no nariz da gente, você tem que me aguentar. A gente, pois é, né? De segunda a segunda, o outro eu podia só uma vez ao ano para visitar. A coisa ganhou uma proporção diferenciada. Há casamento sacrificial. Se alguém está dizendo, eu faço um sacrifício enorme, continue. Graças a Deus você faz. Graças a Deus você empreste as orelhas para momentos mais difíceis na vida. Empreste as orelhas. Você fala, você ora. Não é fácil. Só que vai treinando, um dia chega lá. Se não for nessa, daqui 10 reencarnações, mas você já está indo no caminho certo. O importante é que você já está desenvolvendo habilidades. Isso já é um grande passo. Será que acabou mesmo? Às vezes era sacrificial. Às vezes, se você conversasse um pouco mais, ou um pouco menos, escutasse mais. Tem formas, terapias, tem espiritismo, que é uma grande terapia. Vá para o centro espírita, vá doar.
Aí você vai conhecer uma casada ou um casado muito pior do que você volta para casa e diz, eu tenho um anjo em casa. É mais ou menos como a história do camelo. Vocês conhecem? Uma mulher reclamava tudo. Essa casa, meu amor, é pequena. A pintura não é boa, não é bege, não é amarelo, não é verde, não é isso, não é aquilo. A janela é antiga, etc, etc, etc. O homem comprou um camelo e pôs na sala. E o camelo defecava. O camelo fazia todas as necessidades fisiológicas na sala. E a mulher dizia, maldito camelo, já deslocou, ó. Ó que interessante. A raiva, o problema, a encrenca com o marido já foi deslocada para o camelo. O marido foi inteligente. Usou um mecanismo de defesa em seu favor. Trocou-no pelo camelo. Aí um dia ele tirou o camelo da casa. Chegou a mulher, graças a Deus, benzinho, a nossa casa ficou outra 6 camelos. Olha o espaço dessa sala. Então, às vezes, certas estratégias são interessantes. O próximo. Igualdade de vibrações. Olha que bonito, minha filha lendo. Eu poderia dizer, tem coisa mais linda do que essa. Ela poderia simplesmente dizer, estou com vergonha e não vou ler. E ela lendo. Isso é algo fantástico. Minha ajudante, Mirim. Quando eu fui reencarnar, falava, você topa ser cego? Topa. O senhor é corajoso? Não. Me dê uma assistência técnica de primeira lá quando eu chegar. Quando meu computador não funcionar, coloca minha filha. Para filmar, coloca minha mãe. Porque não é cego que espia. Cego não espia. É mulher de cego que espia. É filha de cego que espia. Tá? São eles que têm que fazer. O cego senta, fala, tá pronto? Acho que tá. Tá funcionando? Acho que tá. Se não tiver, alguém ajuda. Olha que privilégio. Então, almas afins, são casamentos de almas afins, são essas complementariedades, que alguns chamam de almas gêmeas, que eu prefiro dizer que às vezes gemem juntos. Em certas situações. Não são algemados mais. Como há uma afinidade, não tem mais algemas. Tá? Eles já têm liberdade, porque um quer complementar a vida do outro. Um se interessa em ver o outro feliz. Um quer saber como é que o outro está. Sabe aquela música? Eu sou péssimo. A minha filha diz que no chuveiro eu já sou terrível para cantar. Ela diz, pai, qualquer outra coisa, menos cantar. Mas eu vou arriscar só dizer um pedacinho. Eu quero saber como está você. Acho que é mais ou menos assim. Eu só quero saber como está você. Então, num casamento afim, a gente quer saber como o outro está. A gente interessa pelo outro. Não pela carteira do outro. Ou pelo cartão do outro. Porque carteira hoje é demodê. Né? É o cartão, o carrão, o ão do outro. Não, a gente quer saber como está o outro. A gente quer complementar a dificuldade do outro. A gente quer compartilhar com a alegria do outro. A gente quer auxiliar na tristeza do outro. A gente quer compreender o outro. A gente coloca-nos num plano secundário, não narcisista, para ver o outro. Esse é um posicionamento. E nós podemos treinar. Por que não treinar? Vamos treinar para sermos afins. Vamos começar treinando. Você aprende a gostar de alguma coisa, ela aprende a gostar de outra coisa. Eu e a minha esposa fizemos um treino. Estamos treinando. Quando um achar que a razão está com ele, o A, e o B achar que está com o B, a gente faz um A sobre 2. Ou seja, a gente divide a possibilidade no meio. Agrada ao B e agrada ao A. É um exercício difícil, porque a gente, no geral, não quer renunciar da nossa suposta verdade. O outro também não quer renunciar da suposta verdade dele. Duas situações para ver quem tem razão dá confusão. Então, se um acha que melhor o carro é vermelho, o outro acha que é branco, acha um meio termo, um cinza. Acha um meio termo. Amor, o vermelho realmente você não concorda comigo. Não, o branco também não. Que tal um cinza? Né? Alguma coisa no meio termo. Aí a gente vai treinando a afinidade.
Olha como é interessante. Quer dizer, quantos nós podemos estar treinando em coisas pequenas? Coisas pequenas. Um velhinho e uma velhinha conviviam juntos. E durante o tempo todo a velhinha comia o miolo do pão e dava a casca do pão para o velhinho. Aí um dia a mulher virou e entregou para o velhinho e falou: amor, coma o miolo do pão, você gosta? Ele disse: sim. Você nunca me pediu para não te deixar triste. Quer dizer, aí isso é anulação, porque hoje tem um discurso muito interessante para destruir casamento. Fulano, você está se anulando. Beltrano, você guerreia, tá? Cada um pega uma faca entre tapas e beijos, isso aí tá bonito, tá lindo, mas tal de anulação é um problema. Por que não tira a anulação e põe amor terapia? Ao invés de dizer quem está anulando, quem não está anulando, por que não põe amando? Ao invés dessa disputa, a competição que hoje existe. Adiante. Eu dou um bom exemplo isso aí. José e Maria, pai e mãe de Jesus. Vocês têm algum outro exemplo? Kardec, esposa. Outro exemplo? Viu como é que é fácil achar transcendental? Se fosse passar acidental, provacional, os afins a gente já fica assim mais complicado. Mas já está bom, ainda está. Kardec, esposa. Né? Quem sabe mais? Freud e Ana Freud, porque a mulher do Freud, perdão, que aguentou o Freud. Estou brincando. Divaldo e Joana de Anjos. Um casamento de almas, intensíssimo. E foi muito boa essa noção para mostrar que casamento pode ir muito além dessa ideia nupcial. Foi muito oportuno isso. Casamento, no geral, nós vimos que o grande casamento é o coração para o coração. E eu também tenho um bom exemplo de casamento transcendental. Chico e Emmanuel. Se bem que Emmanuel, né? Chico disse primeiro: respira, Chico. Agora está doendo, vai doer mais um pouquinho, mas você aguenta, viu, Chico? Né? Também tem um lado do senador, que a gente não pode, mas é um grande espírito. Estou brincando aqui, um grande espírito. Tanto que está mostrando para nós com profundidade as espécies de casamento. Alguém teria mais autoridade moral do que ele, que sofreu na pele? Ele fala de cátedra, que isso aconteceu com ele não está contando o caso do vizinho, não. Ele está falando dele. Por isso que eu acho que tem a nossa maior autoridade possível. Adiante. Cônjuges. Ela está me lembrando uma pessoa. Sempre, uma vez eu cheguei numa farmácia, o cara falou assim: não havia a receita. Por quê? Porque não está escrito não é escrito de modo arábico. E como é que escreve arabico, moço? Aí ele mostrou como é que eu imaginei um monte, 2 bicos, alguma coisa assim. Morte de um dos cônjuges. Morte de um dos cônjuges. Quando morre um dos cônjuges, às vezes é um problema. Por que vai e por que fica. Quando tem apego demais, o que vai não consegue ir, o que fica não consegue ficar. Tem uma carta, uma psicografia de um médico que eu me esqueci agora, onde um pai, inclusive, vale também, morreu um filho, ele ia esmurrar o túmulo e dizer: eu não concordo que você esteja aí. Coitado, nem ali ele estava. Ele que trazia o espírito para ali. Né? Tem mulher ou tem marido que fala: eu não vivo sem ele. Geralmente, diz Raul Teixeira, quando a mulher fala demais: eu não vivo sem ele. Raul diz: se empurrar para o lado do cimo, eu vou com ele. Se empurrar um pouquinho na corda, me salve daqui, pelo amor de Deus. Quer dizer, às vezes era um pouco de culpa, papapá, papapá, etc, etc. Mas seja como seja, o que acontece? Vem agora.
Muito bem. Esse caso, para quem não conhece, André Luiz chega lá, vai na casa do Tobias, tem duas mulheres. André Luiz fala, será que isso é brincadeira, sou eu Floriano. Será que o negócio aqui tem bigamia? Duas mulheres numa casa, estranho, né? Isso era tão combatido onde eu estava, agora aqui no nosso lar. Aí ele percebe o seguinte, que havia uma senhora por nome de Hilda, salvo engano, e a outra por nome de Luciana. Hilda era a esposa de Tobias, e quando foi ter o segundo filho, desencarnou. E Tobias e Hilda eram almas, um casamento de almas afins. Um ficou desolado sem o outro. A que foi desolada por ver que a cozinheira não gostava dos filhos, que a cunhada também não gostava, que as amas gostavam de dinheiro, mas não gostavam dos meninos. Luciana, que era jardineira da casa, vendo a situação de Tobias, casa-se com Tobias. Dona Hilda sobe no tamanho. Aquela moça só estava esperando eu morrer para dar o golpe no Tobias, né? Aí a avó da Hilda chama a neta, a dita cuja Hilda fala, minha neta, onde você não é cristã? Olha o que ela está fazendo. Ela casou-se com Tobias e desinteressada muito da área do sexo. Ela casou para ser a mãe dos seus filhos. Aí ela entendeu, foi mesmo, eu nunca tinha visto isso antes. É interessante que o que está num processo de obsessão como nós, não vemos. Nós não vemos a realidade. Quando nós nos deixamos cegar pela vingança, quando nós nos deixamos cegar pelo ciúme, nós só vemos aquele ponto. Isso me lembra aqueles burros na roça, que a gente tinha que pôr um tapa para ele puxar o arado, para ele não sair da linha. Nós somos muito parecidos com esse animal quando estamos com os sentimentos de tal já esse. Aí ela vê, nossa, é verdade, hein? Aí desencarnam e Luciana fica na casa com eles, enquanto Luciana se prepara para reencarnar, porque ela possuía um enamoramento com um ser, e segundo narra André Luiz, possivelmente seriam muito felizes na reencarnação futura, casados no estado de São Paulo. Olha só como é que nós podemos construir juntos, onde não há possessividade. Possessividade, falava aqui Alexandre, do professor Wilson, um grande psicanalista. Meu marido, não é seu, você sabe onde ele está, o que ele está fazendo? Não, então você não sabe nada dele. Não é que ele não está nada do que você está pensando. Não é seu, não. Nós não somos objetos, nós somos seres. Seres não detêm o outro, seres no máximo podem achar que tem posse sobre o outro. O ser pode amar. Amar é libertação, não algema. Adiante. Agora vamos... Até agora já deu para a gente pensar um pouquinho, mas vamos refletir ainda. E aí? Tem uma cruz? Vocês viram uma coisa chamada... O homem está no plano do... Que braço da cruz? No horizontal ou no vertical? Horizontal. Ele está no aspecto da espiritualidade ou da materialidade? Materialidade. Mulher. Vocês realmente são joias preciosas. Não é à toa que vocês parem, porque a gente parte. Enquanto vocês parem, a gente parte. A diferença é pequenininha. É só umas questõezinhas ali de umas consoantezinhas. Tá? Primeiro que quando a gente tem uma cólica renal, a gente já diz que a dor é igual do parto. A gente nunca pariu para saber. Homem tem uma resiliência para a dor, não tem? Chega e fala assim, vamos fazer isso. Mas precisa mesmo? Eu sou esposo de uma dentista. Nem na reencarnação eu aprendi a suportar aquela maldita broca, aquele troço lá, aquela maquininha. Aquilo eu devo ter sido torturado vivo com aquele negócio. Não é possível. É nada, é moleza. Então a mulher está no plano da espiritualização. A mulher é sentimento, homem é ação. O lar, esse ângulo que se encontra o vértice da mulher com o do homem. Observaram? Isso é que é lar. Quando a mulher consegue entender o lado materialista do homem, e o homem consegue entender o lado espiritual da mulher.
Quando o homem consegue entender o sentimento da mulher, que diz Freud que era um continente negro, e quando a mulher consegue entender a caixa do nada do homem. A mulher, os dois hemisférios das mulheres faíscam o tempo inteiro, tem curto-circuito. Tá? A mulher está cuidando do menino aqui, está falando com você, a mulher é multiprocessadora. Bill Gates se inspirou na mulher. Tá? Você está mandando um correio eletrônico, ao mesmo tempo você está escutando no YouTube, isso é uma mulher. O homem mal faz uma coisa de cada vez. E na feira, você não está prestando atenção no que eu estou te falando. Repete. Eu cansei de fazer isso. E todas as vezes a danada repetia certo. Não sei se ela adivinhava que eu ia perguntar, pela minha cara, ou se realmente os dois hemisférios. Estou brincando. Então os hemisférios da mulher são hemisférios intercomunicantes. Mulher não precisa tanto de neurônio quanto o homem. Mulher funciona com menos. Funciona. Isso é neurociência. Lamento muito. O que eu posso fazer? É só contar. Agora, a caixa do homem é do nada, do vazio. Ele chega em casa, ele tira o sapato, quer ver o futebol. Ai da mulher se chegar perto dele. Ele está lá em Marte. O que ele está pensando? Nada. Ele quer nada. É o melhor momento de fazer ele assinar um cheque. Dica. É o melhor. Amor, tá tudo bem? Tá. Assina aqui para mim. Eu assinei, você estava no momento zen. Eu estava no meu momento zen, vergonha, aproveitei. Ou seja, esse é o entroncamento com o lar. Estes dois lados. Quando não tiver esse encontro, esse ângulo reto aí, ó, estão desajustados. O casamento está precisando de uma reangulação, uma ressignificação, uma revisitação, uma releitura. Vamos discutir a relação. Quando a mulher fala um negócio para o homem, ele treme. Achou outro. Não é? Chega para um homem que quer tremer e diz assim, amor, hoje à noite a gente vai discutir nossa relação. De manhã, ele passa o dia inteiro, tá? Fora do prumo, fora do nível. Porque o homem é tão seguro, que quando mexe nesse aspecto, já vem os melhores pensamentos na cabeça. Eu tenho notado mesmo que está havendo maior conversa entre parará. Tá. Ela tem saído mais com a fulana, e a fulana era descasada, A gente, se não tomar cuidado, entra pelos devaneios destrutivos. E aí podem vir as ideoplastias, espíritos colocando clichês na nossa cabeça. A gente pode começar num delírio e terminar numa alucinação. Olha que importante, a gente pode ser fruto de um processo obsessivo para desnortear a nossa vida. Esse é um ponto para olhar bem essa cruz. A cruz é um grande significado nas nossas vidas. Não é à toa que Jesus diz, renuncia, tome a tua cruz, que deve ser o casamento, e siga-me depois disso. Adiante. Já pensou? Um está falando, o outro não está nem aí. Enquanto o homem está falando dos negócios, ela está pensando na cabeleireira. Enquanto ela está falando das suas dores do dia, ele está pensando na bolsa de valores. Gente, o lar deve ser um refúgio. Não vamos levar as atribulações, a não ser para nos refugiar no colo do outro. Mas não vamos levar a azáfama, a correria do dia a dia para dentro de casa, porque senão não dá para brincar de gato e rato dentro de casa. Tom e Jerry em casa não dá certo. Vamos chegar em casa, chegando, desarmados, dizer das nossas dores, ouvir a dor do outro, afagar, preocupar com os nossos filhos, preocupar com a casa, porque ultimamente está em nosso lar. Querem criticar, vão lá e critiquem
André Luiz, está em nosso lar. E tem gente que fala que está antiquado. A ida da mulher para o mercado de trabalho, claro, necessária, não tenho dúvida. Só que a mulher passa a ter 3 jornadas. Trabalha durante o dia, tem que ajudar os filhos, fazer as coisas de casa, ainda tem que aguentar o marido. Ou seja, é problemática essa situação. Isso pode desestruturar muitos lares. Aquela feminilidade de certa... Já imaginou, cá entre nós, claro que tem exceções, mas ser casado com uma executiva? Amor, sente para a gente ter uma reunião. Deve ser assim. Sente que a gente vai ter uma reunião. Nós precisamos fazer uma reengenharia no nosso casamento. Há algumas coisas que não estão bem, portanto nós temos que alterar o balanço. O cara fala, minha filha, o que você quer mesmo? Balançar? Como é que está a coisa? Estou brincando, mas dando exemplo que às vezes cada um adquire um vocabulário estranho ao outro. Nem a conversa não tem mais. Diz que 2 advogados casados, um vira para o outro e fala, data vênia, me passa o arroz. O outro fala, máxima respecta, me passa o feijão. E assim vai. Homem, me passa 1, 2, 3 colheres de arroz. Quer dizer, pois é. Última chamada. Quer dizer, são coisas que você está perdendo, está virando uma linguagem de aeroporto, uma linguagem de extraterreno. Começa teclando com TC, TB, 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 TC. Nem é mais. Já estou desatualizado. Já alterou. Você já imaginou que a afetividade... Antes pegava o telefone e dizia, amor, como você está? Eu estou bem. Hoje eu estou sentindo saudade de você. SDS, SDD. Como é que é? TD. TD. SDD. Isso não é coisa de doido? Cá pra nós, isso não é coisa de doido? Aí o casamento você põe P, foi para P, Q, P. Já que o negócio termina assim, BJS. Daqui uns dias não tem nem J mais. Aí já tem os tais de, como é que chama? Emojis. Já não, emojis que chama? Emoticons. Não tem mais amor com. Tá tudo na base do tempo tecnológico com. Daqui uns dias deve ter uma transa também tecnológica. Já tem nas webcams. Mas deve ter no mundo real também um TD, TD, acabou, selou. Deve ser um negócio assim, dizia a época do Freud, coito interrompido. Que era um problema das histéricas, etc, etc. Adiante. Como é que é? Dá certo um casamento assim, voltando naquela cruz? Um que está para um lado, outro está para o outro. Estão desbussolados os casamentos. Um está com o norte magnético para um lado, outro está para o outro. Um está para o sul, outro está para o norte. Um fala amor, outro fala quem? A coisa está num ponto que nós precisamos repensar. O casamento é uma instituição falida. Mentira. Até os homossexuais casam-se e querem adotar filhos. Se tivesse falido, por que chegava a tal ponto? Parem para pensar. Oi? Parem para pensar. E tem um preconceito. Ele deve ser um invertido. É a linguagem inicial da psicanálise para a homossexualidade. Chico já dizia no Pinga Fogo, chegará um dia em que as leis humanas tratarão dos nossos irmãos com igualdade. Tem uma pessoa da convivência familiar que é uma moça, que é lésbica. E ela chamou a mim e a minha esposa e falou, precisamos conversar. E eu, como um sujeito muito caridoso, ela tem um estilo assim mais hippie. Aí ela chamou a mim e a minha esposa e falou, preciso falar algo. Eu pensei, meu Deus, deve ter uma coisa tão séria mesmo. Deve ser droga, deve ser alguma coisa.
ela para nós dois e diz assim, eu quero dizer para vocês que eu sou homossexual. A gente fala, quase fiquei decepcionado. Isso tudo para dizer isso? Aí diz para ela assim, por que você não conta para os outros? Eu não sei como eles vão entender. Eu falei, você só vai retardar, mas cedo ou mais tarde vão ter que entender mesmo. E tem explicações que poderíamos ir pelo espiritismo, poderíamos, mas não nos cabe aqui julgar. Se estão dois seres doando um coração para outro coração, se esses seres não estão na promiscuidade, porque se heterossexual por si só fosse sinônimo de não promiscuidade, ou alguém aqui tem coragem de atirar a primeira pedra? Somos heterossexuais, não existe perversidade no mundo dos heterossexuais, tá bom. Me engana que eu gosto. Ou seja, a promiscuidade, onde quer que ela esteja, é promiscuidade. O amor, onde quer que ele esteja, de coração para coração, é amor. É reajuste. São esses processos. Vamos fortalecer o casamento. É um plano para dar certo. E quem não casou, arrisque. Toda panela, em regra, tem uma tampa. Se não está tampando agora, daqui a um dia tampa. Se não tampar nessa, tampa na próxima. Mas que geralmente pode, se não tiver sublimação da energia da sexualidade, se não sublimar no lugar certo, mas se recalcar, dá problema. Vira problema. Agora, se for uma sublimação, aí a conversa é outra. Mas se o negócio for recalque, for mecanismo de defesa, for que não quero encontrar o outro, porque eu acho que eu me basto, eu sou autossuficiente, cuidado com isso. Isso pode ser um indício já de algum transtorno psicológico que deve ser trabalhado. Talvez você tenha visto alguma cena no passado, em outras vidas. Já imaginou alguém estuprado? Eu vou exagerar um pouco para poder marcar. Já imaginou alguém estuprada 2, 3 vezes, depois falar que tem que casar? É igual a mediunidade. Na época da Inquisição, muitos médiuns foram parar na panela. Consequência, morro de medo de ser médium. Não adianta, se você for médium ostensivo, com medo ou sem medo, você vai ser médium mesmo. Uma moça dizia, eu ponho o cobertor em cima dos olhos para não ver os espíritos. Eu, como sou um sujeito extremamente impertinente, mas você já percebeu que você continua vendo? Ela não tinha notado isso até hoje. Foi parar no centro espírita no dia seguinte. Bom, era isso. Muito obrigado, vocês virem até aqui. No mínimo eu fiz vocês gargalharem. Já no mínimo foi um relaxamento para o zigomático.